Mais um final de período e cá estou eu para te contar tudo o que aconteceu nesse terceiro período da faculdade de psicologia. Então senta aí, pega o cafezinho e vem comigo para mais um resumo bate-papo completão de tudo que eu vivi nesse semestre. Eu já adianto, hein, ó, tive que suar. Chegamos a mais um final de período da faculdade de psicologia, graças a Deus, menos um, não é mesmo? E olha, como eu falei pra vocês na introdução do vídeo, dessa vez, esse semestre, eu dei uma suadinha, viu? Então já falando das matérias, que eu sei que é isso que vocês querem saber, a que eu tive mais dificuldade, e inclusive foi a que eu fiquei com a média final mais baixa, foi a neuroanatofisiologia. Essa matéria foi toda naquele estilo decoreba, sabe? Que eu particularmente detesto. Eu gosto de aprender o conceito, entender e raciocinar em cima daquele conceito, né? Coisa que nessa matéria, pra mim, pelo menos, não foi o caso. Nós fizemos boa parte dessa disciplina no laboratório, né? Porque como nós começamos estudando o sistema esquelético, né? A gente praticamente teve que decorar todos os ossos do corpo humano. Mas a gente focou principalmente nos ossos do crânio, coluna vertebral. A gente também estudou toda a parte, né, do sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, no laboratório, a gente tinha que olhar pecinha por pecinha, estudar lá as partezinhas do cérebro. Então, a gente viu o cerebelo, tronco encefálico, diencéfalo, telencéfalo. Os lobos também, né? Frontal, parietal, temporal, occipital. Eu vou deixar na tela algumas fotos que a gente ia tirando nas aulas para nos ajudar, né? Na hora de estudar para a prova e tal, para vocês terem uma noção também. E é isso, gente. Foi basicamente sobre você olhar ali para as partezinhas do cérebro, os ossos, decorar os ossos, as vértebras, as regiões do cérebro. E além disso, a gente também estudou neurônios, sinapses, estudamos a parte do sistema endócrino, né, que fala ali da produção dos hormônios e tudo mais. Então é isso, gente. Realmente foi muita coisa, assim, um conteúdo bem denso da área da medicina mesmo, sabe? Que eu particularmente suei um pouquinho mais, né? Mas é isso, gente. Faz parte. No final deu tudo certo. E a minha média final nessa matéria foi 7,9, que foi a minha menor nota de todo o semestre. A segunda matéria que eu tive foi Psicologia Experimental, e essa aí eu já curti. Ela foi muito focada no behaviorismo, que também pode ser chamada de comportamentalismo. É uma abordagem que por si só já é muito experimental. Então a gente falou muito sobre behaviorismo, né? Sobre Skinner, sobre Watson. A gente aprendeu sobre condicionamento clássico, condicionamento operante, né? A diferença entre esses dois. Então só para dar um exemplo aqui para vocês, no clássico, a gente vai ter a relação estímulo-resposta. Ou seja, um determinado estímulo vai provocar uma resposta num organismo. Então a gente falou de Pavlov, né, e aquele experimento que ele fez com os cachorros, talvez você até já tenha ouvido falar, mas caso não, eu vou explicar rapidamente aqui como que funcionava. Então Pavlov, ele pegou um pedaço de carne, colocou diante do cachorro e ele observou que aquele cachorro, quando olhava a carne, né, ele começava a salivar. E esse comportamento de salivação era o natural, né, era o que era esperado. Ou seja, ele não precisava fazer absolutamente nada para aquele cachorro salivar, ele simplesmente salivava. Ou seja, essa seria uma resposta incondicionada. E aí, a partir dessa observação, ele tentou criar novos comportamentos nesse cachorro, fazendo com que ele passasse a salivar mesmo sem a presença da carne. Então ele começou a trabalhar usando estímulos neutros para tentar moldar esse comportamento do cachorro. Então, a princípio, ele pegou uma cineta, né, e começou a apresentar essa cineta junto com a carne para o cachorro. Ou seja, ele estava tentando associar, fazer com que esse cachorro, né, associasse o barulho da cineta com a carne. Então, ele ficou apresentando esses dois estímulos junto para o cachorro por um tempo, até que chegasse o momento onde só de ouvir o barulho da cineta o cachorro já passasse a salivar. E com tudo isso, o que ele estava querendo provar, né? Que era possível criar, produzir novos comportamentos, né? A partir de um comportamento natural, básico, ele conseguia criar novos comportamentos. Bem legal, né? Já no condicionamento operante, ele vai estar mais focado nas consequências que um determinado comportamento traz. Então a gente estudou os conceitos de reforço, que pode ser positivo ou negativo, o conceito de extinção,
expulsão, né, que é quando determinado comportamento deixa de existir. Também vimos sobre punição, que também pode ser positiva ou negativa. E aí, saindo um pouquinho dessa parte, a gente também estudou sobre a psicologia experimental em si. Vimos como que se faz uma pesquisa científica, né, o passo a passo que a gente precisa seguir. Por exemplo, a gente tem uma formulação de pergunta de pesquisa, né, que é o primeiro passo para você desenvolver a sua pesquisa. Você tem que ter uma pergunta-problema, né? Aquilo que você quer estudar, desenvolver. Você tem a revisão de literatura, o desenvolvimento de hipóteses. Enfim, a gente foi vendo todo o passo a passo, né? Até chegar na comunicação dos resultados. E chegamos também na parte de análise funcional do comportamento, que é uma parte que eu particularmente gostei bastante. Por quê, né? A gente consegue pegar ali a teoria que a gente estava estudando e a gente consegue pegar e aplicar essa teoria na prática clínica, né? A gente consegue pensar em exemplos. A professora trouxe alguns exemplos de casos reais, assim, de clínica e pediu para a gente aplicar, como que a gente aplicaria uma análise funcional do comportamento naquelas situações. Isso foi bem legal, porque, assim, gente, uma coisa que estudante de psicologia fica muito, assim, agoniado é de querer pegar aquilo, toda a teoria, né, que a gente está estudando e querer aplicar na prática, né, porque afinal é isso que importa. Como é que eu vou conseguir pegar toda essa teoria e usar na minha clínica, né, com o meu cliente? Por isso eu gostei tanto, sabe, dessa matéria, porque a gente conseguiu pensar um pouquinho essa teoria na prática e isso foi muito legal. E eu acabei fechando essa matéria com média 9. A terceira matéria foi neuropsicologia e nessa matéria a gente focou os estudos em 4 funções mentais básicas. Então a gente começou com a motivação, né? Então a gente estudou ali todas as teorias, todas não, as principais teorias sobre motivação. Dentre elas, a teoria da pirâmide das necessidades de Maslow, que talvez você até já tenha ouvido falar, a teoria da equidade, a teoria dos 2 fatores, entre outras. Além da motivação, a gente também estudou a inteligência, né? Então a gente viu que existem vários tipos de inteligências e que, na verdade, chega a ser um conceito que é cultural, ou seja, cada lugar vai ter a sua definição do que é inteligência, né? O seu conceito do que é inteligência. Então a inteligência ela é composta de muitos fatores e habilidades, né? Tem teórico que define até 9 tipos de inteligência no ser humano. Então, aí só alguns exemplos para vocês. A gente tem a inteligência lógico-matemática, a inteligência verbal-linguística, a inteligência musical, corporal, sinestésica, né? Que são aquelas pessoas que têm super habilidade assim, com o corpo, tipo Michael Jackson, sabe? Inteligência interpessoal, existencial, emocional. Calma aí que chegou aqui um menininho que vai participar do vídeo com a mamãe. Calma aí, gente. Oi, pessoal, eu sou o Chopper. Eu não gosto de câmera, mas eu vim dar um oi pra vocês. Enfim, né? Então, assim, não dá pra gente generalizar e dizer que uma pessoa que é inteligente, por exemplo, com raciocínio lógico, vai ser inteligente em todas as outras áreas da vida, né? Porque às vezes no senso comum a gente meio que tem essa ideia, mas não é bem assim. Tá aí o nosso amigo Sheldon Cooper que exemplifica bem isso, né? Ele é super inteligente ali na área da física, mas em compensação não tem habilidade nenhuma com relacionamento com pessoas. Além dessas, a gente também estudou a memória, então a gente viu ali os estágios da memória, codificação, armazenamento, recuperação e por fim a gente estudou a aprendizagem, né? Como que acontece esse processo internamente, foi bem interessante. Nessa matéria a gente teve um trabalho em grupo onde a gente teve que realizar um experimento social envolvendo algum desses processos mentais que a gente tinha estudado. Então o meu grupo fez uma experiência para medir a influência do café na memória de curto prazo. Então o que a gente fez? A gente selecionou grupos, né, e aplicamos em cada um desses grupos um teste simples de memória. Sendo que para 3 grupos a gente ofereceu café para que eles bebessem antes de realizar o teste. E para os outros 3 grupos a gente não ofereceu café. Então o que a gente queria testar, né? Se aquele grupo que tomou o café ia ter alguma diferença, algum efeito, né, dessa cafeína na memória de curto prazo em comparação com o grupo que não tomou. Mas no fim das contas a gente acabou constatando que não houve muita diferença, né? Mas também a gente percebeu depois que tiveram algumas variáveis estranhas que interferiram no resultado desse experimento. Mas é isso, gente. Mais do que o resultado ser positivo, né? Uma pesquisa experimental ela não busca um resultado positivo. O resultado negativo também é válido, né, dentro de uma pesquisa experimental. Mas de todo jeito, a gente estava ali só para brincar, né, de experiência e foi, assim, bem interessante, foi bem legal poder fazer esse estudo em grupo. E aí, nessa matéria, eu terminei com média 8.5. A quarta matéria que a gente teve foi teorias psicanalíticas.
Eu particularmente gosto muito de psicanálise, então essa é uma matéria que eu sempre acabo estudando mais, me dedicando mais, justamente por ser uma matéria que eu tenho muito interesse, né? Então eu acabo naturalmente estudando mais. E aí nessa matéria a gente começou estudando todo o contexto histórico que precedeu a psiquiatria dinâmica de Freud, Jung e Adler. Então a gente começou lá no curanderismo primitivo, né, com o xamanismo, que vai destacar, né, a figura do curandeiro, que era aquele que podia intervir ali na cura das doenças, né? O xamã era uma figura muito especial que tinha ali uma influência muito grande, tanto política quanto religiosa. Vimos também um pouco sobre o magnetismo animal ou mesmerismo, né, nome dado pelo médico alemão Franz Mesmer no século XVIII. Então nessa época o médico passou a ser o agente terapêutico da cura. O que o magnetismo animal dizia, né? Que existia uma força de atração magnética, um fluido energético que atraía as pessoas com a sua energia. E isso tudo, gente, foi há 100 anos antes da psicanálise, tá? Então a gente foi fazendo aí toda essa trajetória até chegar em Charcot, Breuer e Freud. Então, chegando especificamente ali na parte de Freud, né, a gente começou lá no caso de Anna O, que era uma paciente de Breuer. E Breuer e Freud, eles eram assim, ó. Breuer, ele acolheu muito Freud no momento ali onde ele estava se sentindo bem sozinho, isolado, né, as pessoas estavam meio que torcendo o nariz para ele. E aí Breuer, ele se aproxima muito de Freud e dá aquele ombro amigo que ele precisava. Então, eles andaram muito juntos. E aí Breuer, conforme ia atendendo essa paciente, ia passando ali os detalhes para o Freud, que ia cada vez mais se apaixonando pelo caso, se interessando, né? Então a gente começa discutindo todo esse modelo de histeria, né? A partir do caso de Anna O, a gente vê lá a relação de sintoma e trauma, a hipnose, o recalque, os sonhos, a sexualidade, né? Que é o conceito-chave da teoria freudiana. E por fim a gente terminou falando do aparelho psíquico da primeira e segunda tópica. E aí, a partir disso, a gente estudou algumas formas clínicas clássicas, como neurose, psicose e perversão. Uau, bastante coisa, né? E isso porque eu falei bem rápido e não dá pra gente falar muito detalhadamente aqui no vídeo, né? Mas é só pra dar aí um gostinho pra vocês que ainda não começaram a faculdade ou que já começaram, mas ainda não tiveram essa matéria, só pra vocês ficarem aí com vontade. E nessa matéria eu fiquei com média 9,5. Ainda faltam 2 matérias, mas antes da gente continuar, se você estiver gostando desse conteúdo, deixe o seu like pra mim nesse vídeo. E caso ainda não seja inscrito, esse é o momento de você se inscrever para continuar acompanhando toda a minha saga e todo o meu relato da faculdade de psicologia. A minha ideia é todo final de semestre vir aqui e gravar um super resumão desse aqui pra vocês, então não perde, se inscreve. Se por acaso você ainda não tenha visto o relato do período anterior, eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist para você clicar lá e assistir assim que esse vídeo aqui acabar, tá bom? Então é isso, não perde e bora continuar. A quinta matéria foi desenvolvimento infantil. Então a gente começou discutindo a questão, o que é desenvolvimento humano, né? Estudamos os fatores que influenciam nesse desenvolvimento, né? Por exemplo, a hereditariedade, o meio, a cultura, né, as relações sociais. Tudo isso vai influenciar no nosso desenvolvimento enquanto pessoa. E aí a gente entrou na psicologia do desenvolvimento propriamente dita. A gente viu que essa psicologia, ela vai teorizar não só o desenvolvimento humano, né, ali na infância, durante o período da infância, mas desde a sua concepção até a morte, né? Então é o desenvolvimento de toda a vida do ser humano. Olhando para esse ser humano em todos os seus aspectos, né? Físico, motor, intelectual, afetivo, emocional, social. E sobre o conceito de infância, né, a gente refletiu sobre o que é infância, afinal. É correto pensar que só existe uma infância? Ou será que a gente deveria pensar em infâncias no plural? Infâncias de diversas crianças, de diversos contextos. Então foi uma matéria que trouxe bastante reflexão, né? A professora, ela trouxe vários artigos interessantes pra gente ler, debater. Tinha aula que a gente fazia ali um rodão, né? E conversava sobre aquele artigo e refletia, enfim, foi bem legal. Também nessa matéria a gente teve um trabalho em grupo, né, mais especificamente um seminário. Cada grupo ficou responsável por apresentar, né, sobre as fases do desenvolvimento infantil, né, que são várias fases. E para esse trabalho a gente usou como base o livro Desenvolvimento Humano. E o meu grupo ficou responsável por falar sobre o desenvolvimento psicossocial na terceira infância,
dos 7 aos 11 anos. Então essa matéria, assim, eu achei bem legal, a professora foi ótima, super didática, disponibilizou roteiros de estudo para nos ajudar ali na organização dos nossos estudos para a prova. Eu gostei bastante e fiquei com média final 9,7 e essa foi a minha maior nota no semestre. E a sexta e última matéria foi metodologia da pesquisa. Essa matéria foi no sistema DOL, que é disciplina online, tá? Foi a primeira vez que eu peguei uma DOL para fazer, semestre passado eu não tive. Então a gente teve todo o conteúdo disponível lá na plataforma da faculdade. Então a gente assistiu lá as aulas gravadas, também tinham uns encontros ao vivo, né, com a professora. A gente assistiu as aulas, fizemos as provas e além disso a gente também teve uma atividade contextualizada. Foi uma redação que a gente tinha que fazer com o tema plágio. Então essa é aquela famosa matéria que toda a graduação tem lá no seu cronograma, não tem como fugir dela. Inclusive, eu tive essa matéria na minha primeira graduação e agora eu tive de novo. É aquela matéria para ajudar o aluno a escrever o seu trabalho final de conclusão de curso, sabe? Então, basicamente, é aprender sobre as regras de escrita formal, né, da ABNT para escrita científica, porque um trabalho científico, né, um artigo, por exemplo, ele não pode ser escrito de qualquer forma. Existem lá as regras, então a gente tem que aprender como fazer uma citação de forma correta, como estruturar um título, como estruturar uma referência bibliográfica. Enfim, foi sobre isso essa matéria e no final eu fiquei com média 8,8. E essas foram as 6 matérias que eu cursei no meu terceiro período da faculdade. O conteúdo prático, né, em si, foi até aqui. E a partir de agora eu vou entrar numa parte mais psicológica e motivacional da nossa conversa. Como eu falei, esse foi um semestre onde eu tive que suar um pouquinho mais, não só por causa das disciplinas em si, mas porque esse semestre, pessoalmente falando, foi mais puxado. Eu tive maiores demandas no trabalho, né, o que me deixou mais carregada e, claro, isso influenciou nos meus estudos. Então eu acabei me sentindo mais estressada, mais cansada, fisicamente mesmo, sabe? Mas eu fui dando o meu melhor, do jeito que eu podia, dentro das minhas condições, buscando acolher todos esses sentimentos, sabe? E não ficar me cobrando demais, nem ficar me comparando com outras pessoas, mas entendendo que cada um vai ter a sua realidade, né, o seu momento de vida, entendendo também que não é uma nota que me define, né? E eu realmente tive muitas conversas mentais comigo mesma sobre isso. Mas o ponto que eu estou me esforçando, me dedicando para que depois que eu conclua a faculdade, né, a graduação, eu seja uma boa profissional. Porque é isso que importa mesmo no final das contas. Não é se eu tiro 9 ou 10 ou 8, enfim. Então assim, eu diria que pra mim, comparado com o semestre anterior, foi sim o semestre mais pesado psicologicamente. Mas é isso, gente. A vida é assim, não é mesmo? Nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente gostaria. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade, não vai conseguir ler todos os textos, todos os livros que a gente gostaria. Não vamos tirar as notas que a gente gostaria. Mas, mais importante do que tudo isso, é a gente ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, o porquê da gente estar ali fazendo o que a gente está fazendo. Trazer isso à nossa memória é o que vai nos fazer continuar e não desistir, apesar das dificuldades. Então anota o que eu vou te dizer agora numa folha bem grande e cola na parede bem na sua frente para você nunca se esquecer. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre você fazer acontecer independente das circunstâncias. Tendo claro onde você quer chegar e sabendo quem você quer ser. É isso o que vai te motivar e te sustentar até o final da sua jornada. Tá bom? Me perdoem se esse vídeo ficar um pouquinho grande, mas eu queria muito deixar essa reflexão para vocês, porque isso também faz parte do processo. Agora me conta aqui nos comentários, de você que assistiu até o final, você já começou a sua faculdade de psicologia? Se já, coloca aqui pra mim em que período que você está, se você teve alguma dessas matérias que eu falei aqui, ou se você estudou matérias diferentes, me conta aqui pra eu te conhecer. Ou você que ainda não começou, mas tá aqui assistindo, me conta aqui quais são as suas expectativas. O que você achou dessas matérias que eu compartilhei aqui? Alguma te interessou mais ou menos? Me conta tudo pra gente continuar esse vídeo nos comentários, beleza? Se você quiser também, me segue lá no Instagram, porque lá eu também compartilho um pouquinho sobre a minha rotina da faculdade, os meus estudos, o que eu tô estudando, o que eu tô lendo, tá? Vai ser legal se você estiver por lá também. Algumas pessoas assistiram os conteúdos aqui do canal e foram lá no meu Instagram, me mandaram mensagem, a gente conversou um pouquinho sobre a faculdade
faculdade de psicologia, sobre as expectativas, e foi bem legal. Isso me deixa bem feliz quando eu tenho esse feedback de vocês, né? Porque não deixa de ser ali um reforço positivo para mim, para o meu trabalho aqui no YouTube, na internet, né? Então, muito obrigada mesmo de coração a todos vocês que têm comentado, engajado, seja aqui ou lá no Instagram. Muito obrigada. É isso, gente. Eu acho que eu já falei demais por hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e a gente segue juntos florescendo.